E o Ramon, que tem errado em escalações e substituições, ontem ele fez a leitura correta. Claro, ele já estava com 1-0 no placar, mas aí o que ele faz? O André Ramalho sente, ele puxa o Ranieri, que é um híbrido. É um cara que volta para ser terceiro zagueiro e joga no meio também. Um híbrido, gostei, boa. Não, mas ele joga na defesa e na volância. O Martínez jogou pra caramba. E aí, o Memphis Depay, que ontem não fez um bom jogo, mas o que ele faz? Ele puxa a marcação e dá campo pro Yuri. E o Palmeiras atacando oferece o campo pro Yuri. E é tudo que o Yuri precisa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos repercutir tudo que rolou ali no jogo aberto, aquele debate sobre a vitória do Timão pra cima do Palmeiras 2-0, um excelente resultado, né? Os gols ali marcados pelo Garro e pelo Yuri Alberto. O Corinthians foi melhor na segunda etapa. O Palmeiras ficou perdidinho ao levar aquele gol ali do Garro antes do intervalo, né? No segundo foi pra cima e acabou tomando no contra-ataque numa bela de uma falha cá entre nós, hein? Que falha do Everton, hein? Tá louco! E o Yuri, que não é besta nem nada, tava lá no lugar certinho ali pra dar o toque pro gol e fazer o 2-0. Depois o Palmeiras se desconcentrou todo, virou uma bagunça, bola na área. Mas assim o Timão conseguiu segurar o resultado e garantiu o placar, o que foi muito bom para a sequência do campeonato, porque o Corinthians chega a 37 pontos, 38 pontos na verdade, e já fica bem distante ali da zona de rebaixamento. Rolou muito debate, muita zoeira no jogo aberto, e o Ronaldo não perdoou, saiu zoando todo mundo que ontem cravou ali que o Palmeiras venceria o Corinthians. Dessa vez os antes passaram muita raiva. É isso que vamos ver a partir de agora. O link do jogo aberto estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Tá, e falando que teve uma proposta milionária que poderia ter deixado o Corinthians, mas que quis permanecer no Timão. E agora são 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense, Cuiabá e esse clássico, que não é apenas uma vitória. Agora você me entende que há poucos dias, um Grenal, você falou, o que tá comemorando? Tá louca? Vai comemorar clássico, tem que comemorar, porque é muito bom, traz alívio, felicidade, esperança, vontade, confiança, tudo. Quando o Inter ganhou, eu fiz festa em casa, filho. Essa também. Agora eu acredito, minha Renata, eu deveria prestar mais atenção no que você fala do que desses cavalos mancos aí que não acertam uma. Eles não acertam uma. Acerta. Por isso que você é the best for one. Não, The best for one e three competition já é o passado. Agora, three competition já acabou. Você é the best for one. Muito obrigada. Mas aí vem, você sabe que nada é de graça, né? Então, dito isso, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Que jogo! Que coisa mais linda da minha vida. Aquilo ontem, aquela arena ontem, foi um negócio de louco ali. Aquilo lá ressuscita qualquer um. Hein, Denilson? Foi lá, fiz até gol. Ô, Ronaldo. Aquela arena, ela faz... É isso. Essa foi boa. Ela ressuscita até quem nunca jogou bola. Vai lá, faz gol. E vai lá, leva a família fica unida. Foi um choro unido ali. Foi uma coisa linda de se ver. Quem esteve lá sabe muito bem o que eu estou dizendo. Arrepiava. E quando saiu o gol, meu Deus do céu. Olha, uma paixão. O futebol é isso. É uma paixão que une o torcedor, a bola e seu time. Ontem foram guerreiros. Eles nem quiseram jogar ontem. Eles deram o que tinha e o que não tinha. Meu Deus, até o Torres não dá. Mas ontem deu. Deu. Não atrapalhou tanto. Não, e o Garro? Você só joga contra time pequeno mesmo. Ontem ficou dito isso. Que é isso, velho? Só joga contra time pequeno. Menino lindo do papai. Lindo! Ô, Ronaldo, pode dar os recados. Nós andamos pela Arena Corinthians, para a Neoquímica, Renato. Porque as pessoas vão parando a gente. E assunto ontem era assim, ó. Vamos assistir um jogo aberto que eu quero saber o que vai acontecer. Jogo aberto, todo mundo. E muita mensagem. Mandaram mensagem pro Denilson também. Mas assim, muitas que eu não posso falar, que é muito carinho pro Denilson, você tá entendendo? Foi. Será que o Denilson provocou ontem um pouquinho? Muito carinho. Acho que não. Não faz nada. Eu acho que sim, porque só Mas essa é a falar parte do boa, brasileiro. gente. Se o futebol fosse óbvio sempre, igual, não teria graça. E de vez em quando, não só a melhor equipe vence. Tem que ter vontade, tem que ter confiança, tem que ter paciência, não é? E o Corinthians ontem precisava do resultado e talvez tenha sido, dos últimos anos, um dos principais clássicos para o Timão. Porque ontem, praticamente, se afasta bem da zona do rebaixamento, tira muito mais a chance de título do Palmeiras desse ano
E a torcida fica feliz, confia mais, continua apoiando como sempre fez. E o mais importante foi isso aí que você disse, porque o Corinthians afasta também da zona de rebaixamento e afasta o Palmeiras aí da briga também. Não, né? Agora vai ter o jogo hoje do Botafogo, do Vasco, né? Vai ter. E o Corinthians praticamente que ontem foi um título. Só que o Fortaleza grudou no Palmeiras, isso ninguém fala, ficou só a 1 ponto. Mas tem uma vitória a menos, tem vitória a menos no caso. Não é bem assim, gente, o campeonato tá desse jeito, cada rodada tá mudando. Tem que abrir o olho, Sgarbi. Não, tem que abrir o olho até o Inter chegando. Fato, o Botafogo também. Ele ainda tá acreditando. Ele tá com o Inter. Foi bem só Irmão, um. Renato prometeu alguma coisa pra você? Tipo, você tá com essa Inter, não sei o que, campeão. Tem um presente, tem um presente. Prometi que ano que vem não ocupa a sua cadeira. Irmão, ela nem te convidou, você plantou lá, irmão. Ela nem te convidou, você apareceu. Me convidou sim, me convidou. Um cafezinho da tarde em tudo e bicão. Você tá de Eles viu o foco, Você sentou no lugar do Ronaldinho Gaúcho no vestiário. Eles têm ciúmes e inveja. Eles têm ciúmes e inveja. Você não foi convidado e você apareceu. Você sentou no lugar do Ronaldinho Ciúmes e Gaúcho. inveja que vocês nunca foram convidados e eu fui. Que isso, cara? Mas, gente, olha só, o Botafogo Carteirinha de pensando ardentemente na Libertadores e o Palmeiras ficou a semana inteira só treinando, não é ninguém, teve nenhum probleminha, foram pra Fórmula 1, badalaram, tudo mais, não é? Não tava tão tranquilo. E aí vem a segunda-feira e o Corinthians 2-0, é isso? E Rê, falando sério agora, deixando qualquer brincadeira, que a gente brinca bastante, foi uma noite espetacular pro corintiano, né? Claro. O corintiano merecia viver uma noite como essa, nesse ano tão difícil. É um jogo que o Palmeiras, pra mim, demonstra alguma fraqueza, mas Que merecia. uma noite. O corintiano merecia. Irmão, pra mim, o torcedor A corintiano torcida do merecia. Corinthians não deixa Não é de fazer apoiar, mais, é que você é amargurado e seu time faz pacto, não importa pra nada, vai cair pra Série B. Amargurado. Tem mágoa do Corinthians, o Corinthians meteu 5 no seu time. Mas eu tô falando aqui como. Eu sou São Paulo e todo mundo sabe. Mas, pô, uma noite especial pro torcedor. Qual torcedor esperava assim, um 2-0 contra o Palmeiras? Jogo difícil. Palmeiras começou a partida muito bem. Demonstra uma fraqueza pra mim em relação à defesa. São 7 gols nos últimos 3 jogos. 3 do Juventude, 2 do Corinthians, que é um time que também, em certos momentos, demonstra uma dificuldade ali ofensiva, enfim. E tem que enaltecer um cara que já foi falado aqui, que é muito criticado muitas vezes, que é o Yuri. Porque o Yuri é um cara que as críticas fazem parte, o cara é camisa 9 do Corinthians, e ele sabe disso, né, pô? O cara é camisa 9 do Corinthians. Existe uma pressão numa camisa pesada num time como o Corinthians, claro. Só que é um cara que nunca parou de correr, apesar das críticas. Mas o Ramon é mais criticado. O Ramon escala mal, mexe mal e ganha o jogo. Mas Ronaldo, pelo amor de Deus, se não criticar o Ramon, vai criticar quem, né? E o Yuri deu a volta por cima no Corinthians, fazendo gols importantíssimos, e é um cara que tem que ser enaltecido. Essa é a minha opinião, Rê. Porque a pressão em algum momento não era contra o time do Corinthians. Ele era o bode expiatório, era apontado como o problema do Corinthians, dito por muita gente. Muita gente. Teve aquele meme que até hoje rola dele caindo no gramado sozinho, coisas assim. Então ele foi ridicularizado. Ontem ele deu uma entrevista para uma concorrência e disse que ele tem psicóloga, que ele tá com uma ajuda, porque realmente entraram na mente do cara de um jeito. Agora, Chico Garcia. Diga, Renato. Foi um jogo inesperado, pode-se dizer assim, porque claro. o Palmeiras entra como favorito e o Corinthians esperou, deu espaço para o adversário, viu o goleiro Hugo brilhar, mas na hora certa foi lá e fez 2 gols. E foi inesperado também, porque eu não imaginava que ele fosse voltar aos 3 zagueiros. Esse sistema ele funcionou em vários momentos da temporada, até nas Copas, inclusive. Só que quando ele começa a ganhar mais peças do meio para frente, especialmente ali no meio de campo, Alex Santana, Bidon, Charles, Martins, quando ele começa a ter mais opções, Garro, Coronado, eu pensei, poxa, você vai usar um sistema de 3 zagueiros, você vai ter que tirar um jogador do meio. E ontem, contra o Palmeiras, esse era o risco. Você bota 3 zagueiros, o André Ramalho acho que cresce num sistema mais protegido, mas ao mesmo tempo, você tirando um cara do meio, você permite com que o Palmeiras, no seu setor onde ele é melhor, tenha mais a bola. E o Palmeiras, ele joga bem dentro ou fora de casa, de qualquer maneira, né? Tanto que ele começou o jogo sendo o protagonista. E o Corinthians ficou retraído. E ele correu riscos, né? Eu não sei se eu concordo com a escalação, porque deu certo. A estratégia deu certo. Mas com 15 minutos podia estar 2-0 pro Palmeiras, se não fosse o goleiro Hugo. Só que aí depois, com os 2 laterais que também me surpreenderam, o Hugo pela esquerda e o Mateuzinho na direita fizeram um grande jogo. O Martins, que eu vinha criticando pelos últimos jogos, fez um jogo absurdo. E aí o Ramon,
que tem errado em escalações e substituições, ontem ele fez a leitura correta. Claro, ele já estava com 1-0 no placar, mas aí o que ele faz? O André Ramalho sente, ele puxa o Ranieri, que é um híbrido. É um cara que volta para ser terceiro zagueiro e joga no meio também. Um híbrido, gostei, boa. Não, mas ele joga na defesa e na volância. O Martínez jogou pra caramba. E aí, o Memphis Depay, que ontem não fez um bom jogo, mas o que ele faz? Ele puxa a marcação e dá campo pro Yuri. E o Palmeiras atacando oferece o campo pro Yuri. E é tudo que o Yuri precisa. O Corinthians realmente foi muito mais eficiente. E o Palmeiras ainda viu a colaboração do Everton, né, goleiro? Mais uma, hein? Com falhas individuais. O Palmeiras ontem no segundo tempo, depois do segundo gol, morreu em termos de erro de passe, falhas individuais, esmoreceu. E isso é mérito do Corinthians. Irmão, é o seguinte, tá vendo isso aqui, pai? O que é isso? Olha aqui, ó. O que é isso? Isso aqui é a fralda. Você tirou e Que o não deu corintiano tempo de se tava lavar? usando. Essa fralda que o corintiano usou no primeiro tempo inteiro. Você não deu tempo de se lavar, foi? Aqui, ó. Essa é a fralda que o Chico Garcia tava usando. Tava usando mesmo. Essa é a fralda que o Ronaldo Giovanelli tava usando. Essa é a fralda. Essa aqui no... Essa no Mas você tá segurando assim, é sua. Eu vou te livrar dessa aí, gordinho. Gordinho, vou te livrar dessa daí. E essa daqui... É a fralda que eles terminaram o jogo. É verdade. Aí, então, essa é a verdade. O Chico negócio de híbrido. Negócio de... É isso aqui, a verdade é essa aqui, irmão. Aqui, ó. Trocaram a fralda, pai, que vocês estavam desse jeito aqui, rapaziada. Vocês estão ligados? Então, a verdade é essa. Então aí aqui, ó. Porque do jeito que o Chico tá falando, parece que o Corinthians fez o melhor jogo da temporada. E foi. Melhor jogo da temporada. Não, ele tá falando que deu certo. Não sei o quê. Amassou. Pai, não sei o quê. O cara Alberto não sei o quê. Vocês não tocaram na bola, não. E essa é o gol. E essa Gente, o Everton Capela não Segura a cabeça do Corinthians aí, segura. essa aqui foi a fralda que o Denilson terminou o jogo. Everton Guimarães, quero suas considerações. Pra você, quem fez um grande jogo? Quem venceu por 2-0 ou quem começou melhor? Regime forçado. Boa, Denilson. Tem ninguém almoçando agora. Renata, vamos lá. Primeiro, que o jogo foi muito bom. Segundo, nós precisamos separar muito bem as coisas. O Palmeiras, multicampeão, do melhor treinador do continente, melhor treinador que já pisou em terras brasileiras. É a minha opinião, respeito quem pensa diferente. Separar isso. Separar também que o Everton tem falhado sistematicamente contra o Corinthians. Uma falha de goleiro juvenil. Isso também a gente precisa separar. Separar que jogar na Arena Corinthians, todo mundo sabe, que é embaçado, independentemente da maneira que o Corinthians se encontra. Estamos separando isso também. Separar que o Corinthians ganhou, mas o treinador e o auxiliar, pelo menos para mim, não tem tamanho para dirigir o Corinthians. É que ganharam, então hoje a turma poupa e tal, mas eu não acho que eles são suficientes para onde o Corinthians quer chegar. Separando. Agora, uma outra questão, Renata, que nós precisamos destacar aqui. Essa vitória do Corinthians, ela foi das mais importantes dos últimos tempos, nesse derby, por algumas razões. Primeiro, que é uma vitória que antes do jogo, eu sinceramente imaginei que fosse improvável, porque o Palmeiras, o foco era o título e o desespero do Corinthians e a organização do Palmeiras em relação ao Corinthians, e treinador de um lado e treinador do outro, que eles não podem ocupar espaço na mesma frase. Olhando tudo isso, improvável. Só que o Corinthians foi lá e meteu um 2-0, incontestável, poderia ter sido até demais. E essa vitória foi tão importante porque, primeiro, livra praticamente o Corinthians do rebaixamento. E segundo, praticamente, se o Botafogo ganhar hoje e abrir 6 pontos com 6 rodadas para o final, praticamente entrega o título ao Botafogo. Então essa vitória foi muito, muito, muito representativa. Muito mais importante do que em algumas que definiram títulos estaduais. Essa foi muito grande, porque dá sobrevida ao Corinthians e faz respirar, pelo menos sair da UTI, e praticamente tira o título das mãos do Palmeiras, o que é raro de acontecer, o Palmeiras passar um ano liso. Então está muito próximo de acontecer. E foi por causa da derrota também, mas principalmente da derrota para o Corinthians. E outra coisa, para encerrar, o Hugo Neneca é um espetacular goleiro. O Corinthians tem que fazer o Pix agora. Onde vai arrumar dinheiro eu não sei. Paga agora e já garante. Pega demais. Falou e disse, eu concordo com tudo, só que o Palmeiras já tem um título no ano, que é o Paulistão, que acho que acho que ele quis falar um título grande, né? Ali, um título expressivo, né? Mas o que a gente viu foi uma excelente atuação no Corinthians. Jogou muito bem.
óbvio, soube sofrer, como dizem no futebol, né? Primeiro tempo ali muito bom do Palmeiras, com muitas possibilidades. Se tinha um time que poderia abrir o placar no primeiro tempo, acho que ninguém achou que pudesse sair um gol do Corinthians. Era bem improvável, na verdade. Só que é aquilo, né? Num lance, num contra-ataque, em casa com o apoio da torcida, não dá pra subestimar essa equipe do Timão. E com isso, o Corinthians conseguiu fazer 1-0 com o Garro. Esse gol foi fundamental, porque foi aí que mudou a história do jogo. Muitos méritos também pro Mateuzinho, diga-se de passagem, né? Que pôde fazer ali a jogada. Então isso mudou completamente, porque o Timão, o Corinthians vai pro intervalo com um gol de vantagem. Então volta pro segundo tempo mais tranquilo. Continua mantendo ali a retranca, né? Continua mantendo jogando atrás, porém com a possibilidade do Palmeiras abrir bastante espaço, que foi o que aconteceu. Deu espaço pro Corinthians e aí no contra-ataque foi matador, com a bela colaboração ali do Everton, que mais uma vez já tinha errado naquele jogo lá do Paulistão, lembram? No começo da temporada, quando o Corinthians estava com 2 a menos, teve a falta do Garro, o Everton falhou ali de uma maneira absurda e o Timão pôde empatar aquele jogo, aquele clássico, foi bem incrível, um momento muito bom na temporada ali. E ontem, da mesma maneira, né, pôde falhar, o Yuri fez o gol e o Corinthians fez 2-0, mereceu vencer, tanto é que todos ali elogiaram o Corinthians, com exceção do Denilson, que mais uma vez secou e se deu muito mal. Diz aí o que você achou, comente abaixo e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais, valeu!